Boa tarde, gente. A paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Hoje eu refleti sobre o livro de Jó, tá? E eu queria dividir com vocês algumas anotações que eu fiz referente ao livro de Jó, na verdade a história de Jó, que muita coisa não serve de lição para o dia de hoje, né? O livro de Jó, ele apresenta vários argumentos a favor de Deus, tá? E eles nos mostra de verdade que Deus está sob o controle de tudo. Deus tem um controle. E no final a gente vê que Deus é justificado e que Jó, ele é recompensado por sua fidelidade ao Senhor. Então a gente aprende muito na história de Jó, tá? Acredito que a maioria conhece a história de Jó, né? Jó era um homem muito rico e que na verdade ele perde tudo, tá? Ele era considerado um homem íntegro, reto e temente a Deus, tá? Ele perde tudo com a permissão de Deus, tudo. Ele perde seus gados, ele perde seus servos, ele perde seus filhos, todos os seus filhos, tá? Ele é acometido por uma terrível doença. Mas, no final, como eu disse, ele é recompensado por sua fidelidade, tá? Eu vou ler o comecinho do livro de Jó, que é onde fala, ali explica como tudo isso aconteceu, o início de tudo, tá? Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "Estive rodeando a terra, passeando por ela." "Você observou bem o meu servo Jó?" perguntou o Senhor a Satanás. "Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum." "Será que Jó não tem razões para temer a Deus?" perguntou Satanás. O Senhor deu a ele de bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo o que ele tem. O Senhor o tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó o obedece. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor respondeu: "Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, mas não toque nele." Aqui Satanás ele afrontou o que ele quis dizer aqui, que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha tudo. Ele tinha muito, ele era um homem muito rico, de muitas posses, né? E aí Deus dá permissão para Satanás, tocar em tudo, menos na vida de Jó, tá? Está no primeiro capítulo, tá? Eu li do versículo 6 até o 12, tá? E aí a gente lendo, a gente vai ver ainda no primeiro capítulo que Satanás vai lá, né, e toca no gado, nos servos, nos filhos. E aí é onde a gente vê aquele texto muito conhecido, né? Quando vem a notícia, né, de que todos os filhos dele haviam morrido, ele rasga suas vestes, cai no chão, né, junto no chão em adoração, e Jó diz assim: "Saí nu do ventre de minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor", que algumas traduções trazem como bendito seja o nome do Senhor, tá? Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de alguma coisa, tá? Depois que isso acontece, Satanás volta a rodear lá, e ele vai e fala para o Senhor assim: "Mas se o Senhor estender a sua mão e tirar a saúde de Jó", porque Jó continuou fiel a Deus, né? "Ele acabará amaldiçoando o Senhor abertamente." Ele quis dizer o quê? Que ele ainda tinha saúde. Então, como ele ainda tinha saúde, por isso que ele ainda adorava a Deus, ele não tinha amaldiçoado ao Senhor. Então Deus vai lá e diz: "Tá bem, faça o que quiser, mas não tire a sua vida."
Aí é quando Jó é acometido por uma grave doença, uma doença terrível, né? E ainda assim ele continua fiel, tá? E aí durante toda a história, o livro, a gente vai ver a reação de algumas pessoas. A primeira delas, a mulher de Jó, tá? Que a mulher de Jó, depois de tanto ver aquele sofrimento do marido, ela vai lá e aconselha Jó a amaldiçoar Deus. Jó repreende ela, óbvio, tá? E a partir dele ele tem 3 amigos, tá? Que chama-se Elifaz, Bildade e Zofar. Os 3 vão visitar Jó a fim de levar uma palavra de aconselhamento, né? Uma ajuda. Você tem um amigo que está passando por todo esse sofrimento, você vai visitá-lo para levar uma ajuda, uma palavra de conforto, né? Só que eles ficam tão chocados com o que eles veem, que eles choram, eles rasgam as vestes e eles passam 7 dias e 7 noites sem falar nenhuma palavra, calados. Eu acredito que eles devem ter ficado tão surpresos com a figura de Jó ali, com aquela doença, que eles não sabiam o que falar. Então, eles ficaram mudos, né? Quando eles rompem o silêncio, eles entram numa discussão, os 4, tá? E nessas discussões é discutido causas e efeitos, tá? Os amigos, basicamente, eles acusaram Jó de ser culpado por todo aquele sofrimento, né? É quando isso acontece muito, principalmente dentro da igreja. Infelizmente, a gente vê às vezes um irmão tá passando por uma luta, vamos falar assim, muito grande, é acometido às vezes por uma crise financeira grande, ou uma doença, ou dificuldades de relacionamento na família, afins, né? Diversas lutas. E aí a pessoa chega e ela acusa, né? Acusa que aquilo é o castigo por um pecado. Às vezes a pessoa até acusa o pecado, ela sabe qual é o pecado, ela é o juiz, o acusador. Ó, você fez isso, por isso que tá acontecendo isso. Às vezes ela nem sabe qual é o pecado, mas ela fala, você deve ter feito alguma coisa de errado, é por isso que você está passando por isso. Foi mais ou menos isso que os 3 amigos de Jó fizeram com ele. E aí vem a resposta de Deus, né? Depois de tudo isso. Depois de longa discussão, Deus falou com Jó. Só que ele não respondeu nenhum questionamento, porque Jó questionou, tá, gente? Jó era humano, ele questionou algumas coisas. Só que Deus não respondeu os questionamentos dele, pelo contrário, ele fez 70 perguntas teóricas, tá? E Jó, depois disso, ele entendeu o quê? Que ele precisava confiar em Deus, que bastava confiar, tá? Aí tem um versículo lá, tá em Jó 42:2, que fala, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém. Nenhum plano de Deus é frustrado, tá? Deus, ele repreendeu os 3 amigos de Jó, pois ele disse que agiram com loucura com Jó, né? Jó, ele orou pelos seus amigos. Deus disse que por causa dessa oração, os amigos não seriam castigados e ele mudou toda a sorte de Jó. Ele deu em dobro tudo que antes ele possuía. Tudo que ele possuía antes, ele ganhou em dobro. Em dobro. No livro de Tiago, lá no Tiago 5:11, ele refere-se a Jó como um exemplo de paciência em suportar toda a aflição, né? Todo sofrimento. Eu acredito que daí nasceu a expressão, né, o ditado popular que diz paciência de Jó, porque Jó foi paciente até o fim. Ele não amaldiçoou o Senhor. Até o fim, ele teve paciência para esperar. E no final ele ainda aprendeu que bastava confiar em Deus. E ele foi recompensado por isso, tá? Então, o que nós podemos tirar? Assim, eu marquei alguns pontos que eu quero só dividir com vocês, né? Que eu vi, assim, que pessoas boas também sofrem, tá? Tem coisa que a gente vai ver, a gente fala, ai, que triste, assim, infelizmente, pessoas boas também sofrem, tá?
E infelizmente, uma outra coisa que eu tirei aqui, que foi que eu falei agora há pouco, é que amigos nem sempre ajudam. É triste, né? Porque você vê os amigos de Jó, eles usaram das suas opiniões próprias ali, e não palavra de consolo e ajuda, que foi o que eu já falei. Se uma pessoa tá passando por uma dificuldade muito grande, ela vem se abrir com você, e você, ao invés de você acalmar a pessoa, você faz é deixar a pessoa mais aflita, seja com seus julgamentos, seja com palavras que não edificam, seja com palavras que vai entristecer ainda mais a pessoa. Vou dar um exemplo, você já deve ter visto alguma vez, por exemplo, a pessoa que falou, nossa, fulano tá doente, fulano tá com a doença tal, não sei o que, aí vem, nossa Deus, não acredito que ele tá com isso, sério, putz, fulano morreu disso. Ai, Beltrano, aconteceu isso com Beltrano, nossa, não acabou bem, sabe? Então a gente às vezes precisa frear a nossa língua. Isso aí já tem, a Bíblia também nos fala isso. Eu vou dizer que às vezes é melhor a gente se calar, se a gente não tiver uma palavra para abençoar a vida da pessoa, para consolar, para confortar. É melhor ficar calado, porque a gente tem que usar palavras que edificam, tá? Palavras que vai edificar a vida da pessoa. Porque quando uma pessoa tá passando por um momento difícil, tudo que ela menos quer é isso, tá? Ela precisa de conforto, ela precisa de consolo, ela precisa de um abraço, ela precisa de ação às vezes. Quando é uma pessoa que tá passando por dificuldade financeira, com a geladeira vazia, ela não quer só ouvir que você vai orar por ela. Tudo bem, a gente tem que orar sim. Mas ela quer que alguém bata na porta e fale, ó, fulano, tá aqui 1 quilo de carne pra você. Entendeu? Então aqui a gente tira isso, que infelizmente nem sempre os amigos ajudam, tá? Então fica pra gente orar, pra sermos amigos que ajudam, amigos que consolam, tá? Tiramos também, podemos ver que Satanás, ele é matuto, né? E ele enxerga o sofrimento como uma grande oportunidade para abalar e derrubar a nossa fé. Então vem a lição principal aqui. Devemos ser sempre fiéis, até no sofrimento, tá? Porque o sofrimento tem fim, ele é temporário, tá? E nós seremos abençoados em nome de Jesus. Deus não perdeu o controle, Deus está no controle de toda a situação. Eu não sei qual é o seu momento hoje, eu não sei se você está enfrentando alguma luta, porque eu tô. E eu acho difícil alguém que não esteja, tá? Só que precisamos aprender a ser pacientes, esperar no Senhor, tá? Então isso é o que a gente tira aqui, desculpa, gente. Tirar esse ensinamento, tá? De que Deus está conosco, é Ele que nos guarda, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Não se esqueçam disso, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não se frustre, os planos de Deus não podem ser frustrados na minha vida e nem na sua vida, irmão. Toma posse dessa palavra, creia. Não desanima, tá? No final vem a recompensa, nenhum sofrimento tem fim. Como eu já disse antes, e a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não esmoreça, irmão, não esmoreça. Tenha fé, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus dê sabedoria a nós como amigos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.